vamos falar agora para os pastores de grupo de oração acerca dos carismas de revelação do Espírito Santo, que são palavra de profecia, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos e dom de línguas no sentido da interpretação. A gente vai vendo aos pouquinhos, certo? A gente pode dividir os carismas do Espírito Santo exatamente em duas categorias. Os dons de revelação, que são aqueles que revelam algo que vem de Deus, né? Como, por exemplo, a palavra de sabedoria ou de profecia ou discernimento, quando você não teria humanamente como perceber aquela situação, não é? E em algumas situações o dom da fé, mas isso aí já seria muito sutil para as pessoas que estão nesse nível de formação. E os carismas de moção, então os carismas de revelação, que revelam aquilo que está no pensamento de Deus, e os carismas de moção, aqueles que movem, não é? Então, hoje nós vamos nos firmar mais nos carismas de revelação e vamos falar um pouco também do dom de línguas, que pode ser revelação ou moção, tá certo? Essa explicação é para que você, pastor, vamos dizer assim, possa passar para os seus formandos exatamente que o Espírito Santo, ele age pelo poder de Deus, revelando aquilo que está no coração de Deus e não no que está no coração do homem. Uma coisa muito importante sobre os carismas do Espírito Santo, como eles estão em Coríntios 12, é que eles não são sinal de santidade, não necessariamente. O que é o sinal de santidade são as virtudes, os frutos do Espírito, a caridade, a humildade, a paciência, a bondade, a longanimidade, a pureza, a virtude da religião, a piedade, a alegria, a paz. Então, esses são sinais de santidade. Então, os carismas, claro, eles estão presentes na vida dos santos, mas não porque eles sejam santos, porque os carismas servem para santificar o povo. Então, eu posso não ser um santo, eu posso não ter virtudes heróicas e, entretanto, eu posso servir ao povo de Deus através dos carismas. Qualquer um, cura, profecia, etc. E aí está a beleza do novo Pentecostes, né? A beleza do novo Pentecostes está exatamente no fato de que Deus derramou seus carismas em profusão agora no século XX, né? No século passado, exatamente para que o povo de Deus pudesse servir ao próprio povo de Deus, mostrando a presença e a ação do Espírito Santo. Mas a finalidade dos próprios carismas é ir curando, ir modificando a vida da pessoa até que ela possa, curada e livre, caminhar para a santidade. Então, todo o sentido, por exemplo, da cura é que a pessoa, uma vez curada, especialmente interiormente, ou uma vez liberta espiritualmente, essa pessoa possa caminhar para a santidade. Por isso é que às vezes o Senhor não cura fisicamente uma pessoa, porque se Ele não cura fisicamente, é sinal de que o caminho de santificação daquela pessoa passa por aquela enfermidade. Se Ele cura fisicamente, é sinal que o caminho de santificação daquela pessoa passa por aquela cura. Aquela pessoa vai ver o amor, a ação, o poder de Deus e vai se transformar. Mas há outros casos onde as pessoas não são curadas e o caminho de santificação da pessoa passa por aquela falta de cura, vamos dizer assim, quando a pessoa vai desenvolver as virtudes. Então, na verdade, lembro sempre que eu estou falando para pastores, né? E
tudo que eu estou falando agora, você vai ter que falar diferente na palestra, ou talvez até nem falar. Mas é importante você saber e você passar isso para o seu povo. A verdadeira santidade não é quando alguém fica curado pela minha oração ou quando eu digo aquela palavra de sabedoria. Isso significa simplesmente que eu estive aberto ao poder de Deus, do Espírito Santo, ou que Deus, por misericórdia do povo, me usou para a cura e a libertação daquele povo. A prova de amor a Deus, aquele povo. Então, como um carisma do Espírito Santo, nesse sentido de Coríntios 12, nunca é para mim, eu vou ser sempre um instrumento dele para o povo. Então, é Deus que cuida do seu povo. Já a santidade, repito, é algo completamente diferente. É a prática heróica das virtudes, não como um hábito, mas realmente como uma prática heróica, uma virtude que ultrapassa a minha capacidade humana. Então vamos começar nossa palestra propriamente dita com 1 Coríntios 12, que você já conhece muito bem. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Por que São Paulo diz isso? Porque esse povo de Corinto, como ele mesmo fala, era um povo que adorava ídolos mudos, ídolos feitos de pedra, de madeira, de pedras preciosas, enfim. Ídolos que não tinham, que eram evidentemente falsos deuses. E esses ídolos não tinham poder de ação em benefício do povo. Mas agora ele vai falar sobre a ação do Espírito do Deus vivo, de Jesus ressuscitado, que não é um ídolo mudo, mas um Deus que fala. Então, isso é importante quando a gente vai estudar os carismas. São Paulo começa fazendo um contraste entre os ídolos mudos, que não agem, que não falam, e o Deus ressuscitado, que vive, que age e fala. Então, esse contraste é muito importante. Os ídolos não têm vida, não falam, não agem, são incapazes de qualquer coisa. Mas o Deus que São Paulo apresenta, ele é o Deus que é vivo, que age, que fala e age através de uma pessoa humana em favor do seu povo. Aí, então, ele vai falar da diversidade dos dons, da diversidade dos carismas. Ele diz, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, novamente, aqui nós temos alguns dados muito importantes. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Por que essa diversidade de dons? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, não é? Então, ele é a riqueza infinita, o amor absoluto, o poder absoluto. E esses dons, esses carismas, se manifestam através de nós. E nós, entre aspas, né, para usar uma figura, nós não poderíamos conter se o dom do Espírito não se manifestasse numa diversidade de carismas. Excetuando-se Jesus, não há ser humano, não é, que possa trazer em si ou possa exercer
todos os carismas do Espírito Santo de uma vez. Então, evidentemente, Jesus é Deus, ele e o Espírito são um só, não tem nem como comparar. Mas o Espírito Santo, que é a riqueza absoluta, que é o amor absoluto, que é o poder absoluto, ele se derrama através de vários dons. Então, na verdade, os carismas são um derramamento ou uma partilha da pessoa do Espírito Santo que age para construir a igreja, para construir o povo de Deus, não é? Para fazer um povo novo, um povo que seja o corpo de Cristo. Então, isso é muito importante. Por isso, São Paulo vai dizer, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou talvez outra tradução, o Espírito é um só. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é um só. O Senhor é o mesmo. Então, o ministério é um serviço. É diferente, Deus me dá um dom para um serviço de uma pessoa que está ali na minha frente. E Deus me dá um ministério no qual eu utilizo os dons necessários àquele ministério. Por exemplo, você já me viu contando a minha evangelização em supermercado. Naquele momento, Deus me dá o dom de cura? Dá, mas não é esse o meu ministério. Meu ministério é a formação, é a pregação. Mas, se há uma necessidade, eu posso exercer o dom de cura. Dá para entender? E, evidentemente, quando uma pessoa está pregando, se Deus quer dar o dom de cura através daquela pessoa, Deus dá. Já é diferente, por exemplo, do Padre Antônio. O Padre Antônio prega, mas o ministério dele é a cura. Né? Então, é fácil você ver essas diferenças. Então, o dom, ele se manifesta em qualquer pessoa, em qualquer lugar, segundo a necessidade da outra pessoa. Enquanto que o ministério é algo que a pessoa faz como um serviço constante a Deus. Então, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O que seriam esses diversos modos de ação? É exatamente quando você tem um carisma que pode se manifestar de diversos modos. Por exemplo, a palavra de ciência pode se manifestar através de uma imagem, pode se manifestar através de uma palavra que vem à sua cabeça, pode se manifestar você vendo que Deus quer falar, mas você não sabe direito o que Ele quer falar. Pode se manifestar através de uma dor que você sente exatamente no lugar que está sendo curado. Por exemplo, Deus está curando alguém das costas. Eu sei isso porque naquele momento eu estou sentindo uma dor nas costas que não é usual para mim. Pode se manifestar através de um cheiro, não é? Há pessoas que sentem um cheiro quando está perto de alguém que tem um pecado, um determinado pecado. E pode se manifestar fazendo a pessoa sentir a tentação que levou a outra pessoa a pecar. Por exemplo, você pode ter uma tentação de impureza, uma tentação de mentira, uma tentação de julgamento, e aquilo que não é uma coisa normal em você, ser uma palavra de ciência sobre o tipo de tentação e de pecado no qual o seu irmão está. Entende? Então, um mesmo dom, que é a palavra de ciência ou de conhecimento, vai se manifestar de várias maneiras. É o que diz aqui. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
né? Então, é a mesma coisa o dom da fé. O dom da fé pode se manifestar de várias maneiras. Também a profecia, também o discernimento. Vai depender até do teu temperamento, né? Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. E aqui é a chave, não é? Do carisma. Deus me dá um carisma porque alguém está precisando, né? Eu sempre conto a história daquela pessoa que me deu, que não foi em um determinado local, né? Uma pessoa me deu um cartãozinho, fulano de tal, dom de cura, né? E eu achei muito engraçada aquela história, porque ele, ao invés de colocar a profissão dele, o serviço dele ao reino de Deus, ele botou o dom que Deus tinha dado a ele, né? Então, você não tem sentido, uma pessoa dessa não entendeu nada, né? Por outro lado, eu, por exemplo, vou atravessando a rua, alguém é atropelado, eu não vou dizer, pode morrer em paz, eu vou ali para o outro lado porque eu não tenho dom de cura. Não, nesse momento, Deus vai lhe dar o dom de você rezar por aquele seu irmão atropelado, porque o irmão está necessitando. Então, o dom não é seu, ele não lhe pertence, ele não é para você, mas é para o serviço dos outros, para a utilidade dos outros. E especialmente para a evangelização. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto Deus utilizou os carismas para confirmar a palavra dos apóstolos. E o quanto as pessoas foram evangelizadas através daqueles dons que eles exerciam. Basta ir à missa do Padre Antônio, ou outras missas que vocês tenham aí, vocês vão ver as pessoas que passam a crer porque viram alguém que era cego enxergar, um paralítico andar e etc. Como é que você vai dar essa palestra? Até agora eu te passei a teologia mais básica e mais essencial dos carismas, né? Agora, você, ao dar essa palestra, você deve começar, em primeiro lugar, se preparando para, em cada carisma, você mostrar a vida de Jesus e um testemunho, ou seu, ou de outra pessoa, que você conheça bem. Então, você vai falar o carisma, depois você vai falar a vida de Jesus e dar um testemunho seu. Tudo que eu te coloquei agora foi para que você, como pastor, tenha uma base, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em interpretar esses primeiros 5 versículos, né? Esses primeiros 7 versículos de Coríntios 12. Então, eu te dei a interpretação mais adequada, não é? Mais moderna, mais correta, e você, a partir daqui, então, você tem mais, vamos dizer, firmeza para poder ensinar os seus irmãos, tá? Então, eu começaria dizendo que os carismas são dados por Deus para os outros, para a utilidade dos outros, especialmente para a evangelização, que não denotam santidade. Por que é importante dizer isso? Porque as pessoas mais tímidas dizem, não, eu não sou santo o suficiente para rezar por um milagre. E outras mais saídas, assim, mais tendentes ao orgulho, vão dizer assim, se eu curar meio mundo, eu vou ser considerado santo, né? Então, os dois extremos são muito ruins. O que você tem que mostrar é que depois do Vaticano II, Deus foi fazendo com que os dons do Espírito Santo fossem dados a todos. Não é mais um santo aqui, outro santo ali, mas todos nós. E isso é realmente uma revolução na igreja. Como muitas vezes nós já conhecemos a Deus junto com os carismas, a gente nem dá muito valor. Entretanto, os carismas foram um presente de Deus para que pudesse se cumprir no meio de nós o Vaticano II, no sentido de nós exercermos a nossa missão de leigos na igreja. Bom, versículo 8. A um
o Espírito dá a palavra de sabedoria. Meu irmão, esse é um dos dons que as pessoas fazem mais confusão. O que é uma palavra de sabedoria? Primeiro, é preciso explicar às pessoas que não é um vocábulo. Então, às vezes, a gente está num grupo de oração e diz assim, quem tiver uma palavra, coloque. Aí o santo sai, mesa. Deus está me dando a palavra mesa. Sim, e daí? Entende? Claro que outro irmão pode completar. O Senhor está dizendo, vinde à minha mesa porque o banquete está farto. Entendeu? Mas Deus não dá um vocábulo por Ele mesmo. Né? Eu me desespero, eu confesso que eu me desespero quando eu estou rezando num grupo e pedimos uma palavra e a pessoa diz árvore, rio, criatura. Em vez de dizer a palavra que vem na tua cabeça, entende que palavra não é um vocábulo. Palavra pode ser uma imagem. Uma imagem é uma palavra, é uma revelação de Deus. Pode até te vir a palavra árvore, mas a palavra árvore ela não vai significar aquela coisa que tem caule, ramos e folhas. Ela vai significar algo mais profundo que Deus quer falar para orientar o seu povo. Então, isso é uma coisa que você precisa dizer logo. Uma palavra não é um vocábulo, uma palavra é um conjunto revelado por Deus, nesse sentido. Então, a palavra de sabedoria é aquilo que Deus quer dizer ao seu povo para lhe mostrar a maneira adequada de agir. Nesse sentido, eu posso dizer que o Evangelho inteiro é uma palavra de sabedoria. Porque o Evangelho inteiro me mostra como agir para ser santo. O que fazer para ser santo, o que escolher para ser santo. Então, a palavra sabedoria é uma orientação de Deus. E ela vem, por exemplo, para dar um exemplo do Antigo Testamento, quando Jeremias dizia, fugi, né? Ele fugir porque não se, vamos dizer, ele dizia, não vão enfrentar o inimigo, fujam, né? Então, é uma palavra de sabedoria, aonde Deus diz, através do profeta, Deus diz ao seu povo o que o seu povo deve fazer, né? Outra palavra de sabedoria do Antigo Testamento, quando Deus diz para Moisés, mande 2 pessoas para fazerem o reconhecimento da terra, né, de Jericó, da terra prometida. Então Deus diz a Moisés o que Moisés deve fazer. Ou então quando Deus diz a Moisés, pegue 70 homens anciãos, 70 homens sábios e os leve para dentro da tenda. Então, Deus orienta a vida do seu povo. A palavra de sabedoria é um dos dons mais úteis que existem. Porque nós frequentemente não sabemos a vontade de Deus. Frequentemente nós não sabemos o que Deus quer. Até na nossa vida, na nossa educação, dos nossos filhos, no nosso matrimônio, no nosso emprego, no nosso trabalho, nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Tantas vezes na sua vida você não sabe o que você faz. E Deus vai lhe dar uma palavra de sabedoria. Com relação ao seu grupo de oração, às vezes você diz, meu Deus, o que que eu faço? E Deus vai lhe dar uma palavra de sabedoria. Outro tipo de palavra de sabedoria é quando você, em oração, com seriedade, abre a Bíblia. Aí Deus, através da sua palavra,
vai lhe dizer o que você precisa fazer, o que você deve fazer para agradar a Deus. Então não tem problema nenhum você abrir uma palavra, mas que você abra com fé e disposto a fazer o que Deus quer que você faça. É muito importante. Então, uma imagem, um entendimento, uma palavra que você abre, ou uma palavra que lhe vem na cabeça numa situação X, uma palavra das escrituras que te vem na cabeça, uma frase de um santo, ou a lembrança de um santo, ou a lembrança do seu anjo da guarda, tudo isso vai te trazer uma forma de saber o que fazer, né? Na vida de Jesus, Jesus usou inúmeras vezes a palavra de sabedoria. Por exemplo, foram apresentar a ele a moeda de César e disseram: o que a gente deve fazer? Paga ou não paga imposto? E Jesus perguntou: de quem é essa imagem? De César. Então, tudo bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, paguem os impostos, mesmo que sejam injustos, e dê a Deus o que é de Deus, que é a justiça, que é a obediência, que é o buscar a unidade, a humildade, nesse caso aí, da moeda. Outra palavra de sabedoria de Jesus foi também com uma moeda, não é? Aonde Pedro ficou sem saber o que fazia com relação aos impostos, e Jesus diz: vai, joga o anzol e você vai pescar um peixe. Na boca do peixe vai ter uma didracma. Pague por mim e por você. Então, Jesus mostrou a Pedro o que fazer, né? Que era uma coisa assim pouco inusitada, né? Mas no caso da moeda de César, era uma coisa tão óbvia, tão comum, que a gente não entende bem. Às vezes a gente é tentada a não pensar que isso é uma palavra de sabedoria. Que às vezes a gente acha que os carismas do Espírito tem que ter holofote, aquela luz dirigida, canhão de luz, fumacinha saindo, música cantando, anjo voando. Não. A palavra de sabedoria é uma coisa muito, muito tranquila, muito que eu devo usar a cada dia. E você vai ver que tem pessoas mais abertas ao Espírito, que de 2 em 2 minutos, se elas estiverem pregando, se estiverem conversando sobre um assunto normal, elas vão te dar uma palavra de sabedoria. Que você fica surpreso, como é que eu não pensei nisso antes, né? Então, num grupo de oração, essa palavra de sabedoria é muito importante, porque cada grupo ele vai ter em si, vamos dizer assim, entre aspas, o espírito do grupo. E Deus não junta aquelas pessoas por acaso. E Deus sempre vai dirigir aquele grupo com uma palavra de sabedoria, ou as pessoas daquele grupo com uma palavra de sabedoria. Você deve incentivar as pessoas, enquanto você estiver pregando, a rezarem pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus colegas de trabalho, e pedirem a Deus para ele uma palavra de sabedoria, né? E incentivar, porque, veja bem, isso que você fala é bom, mas a gente só aprende a usar os dons usando. Não é a teoria que vai te ensinar a usar os dons. Por isso é que, depois de um exemplo da vida de Jesus, e se você quiser um exemplo do Antigo Testamento também, você deve dar um exemplo da sua vida. Mas dê um exemplo bem comum, entendeu? Como, por exemplo, uma coisa que acontece muito na minha vida, quando uma coisa, um compromisso que eu tenho não vai dar certo, Deus é tão bom que Ele sabe que meu tempo é tão curto que eu não consigo preparar. E
às vezes eu vejo que aquilo é uma palavra de sabedoria. Ou as pessoas não estavam prontas, ou eu não estava pronto, ou a reunião não ia acontecer, ou a coisa não ia dar certo. Na sua vida você deve ter muitas palavras de sabedoria. Procure dar palavras de sabedoria do dia a dia, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu pastoreio, enfim. Versículo seguinte: a um o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Então, assim como a sabedoria é uma revelação do coração de Deus, para que você ou as pessoas que estão com você saibam o que fazer, assim também a palavra de ciência é quando Deus compartilha com você o seu conhecimento, o conhecimento de Deus para uma pessoa, para um grupo, para uma situação. Então, em muitas línguas não se usa a palavra de ciência, se usa a palavra de conhecimento. Por quê? Porque toda graça, como diz o catecismo, toda graça é uma partilha da natureza de Deus. É Deus que partilha com você a sua natureza, né? Tá lá no catecismo. Então, quando na sabedoria, Deus partilha com você a sua sabedoria, sabedoria divina. Por isso é um dom de revelação. Mesma coisa a palavra de ciência ou de conhecimento. Deus partilha com você o seu conhecimento, que engloba o passado, o presente, o futuro, a situação, Deus. Né? E o que é a palavra de conhecimento? É Deus que te dá o conhecimento de algo, primeiro, que Ele está fazendo, ou, segundo, algo que Ele precisa da colaboração da pessoa para fazer. Primeiro caso, algo que Deus está fazendo. Deus está curando uma pessoa da sua terceira costela do lado esquerdo, que essa pessoa luxou desde os 14 anos, quando estava andando de bicicleta e caiu, batendo a costela no guidão da bicicleta. Entendeu? Isso é uma palavra de ciência, vamos dizer assim, exemplar. Deus mostra o que Ele está fazendo e dá detalhes para que a pessoa saiba que é ela e para que a pessoa cresça na fé. Por isso é muito importante a gente dizer, essa pessoa levante o braço e diga glória a Deus. Porque os outros vão crescer na fé também. Né? Jesus usou a palavra de ciência inúmeras vezes. A vez mais conhecida é a vez quando ele fala com a samaritana, não é? Que ele diz, cadê o teu marido? Palavra de sabedoria. Cadê o teu marido? Sabedoria para quê? Para fazer com que ela desse a resposta da palavra de ciência que Jesus tinha recebido. Então, pela sabedoria da pergunta, ele recebe a resposta da qual ele tinha conhecimento como Deus. Aí ela diz, eu não tenho marido. Não é? E Jesus então diz a palavra de ciência, é verdade. Porque o que está com você agora não é seu marido e nem os outros que você teve antes. Então, qual é a utilidade dessa palavra de ciência de Jesus com a samaritana? É levar a samaritana ao arrependimento e à fé. A samaritana sabia que ela estava errada, claro. Ela era da Samaria, mas ela seguia a lei de Moisés. Como o pessoal da Judéia, todos seguiam a Torá, todos seguiam a lei. Ela sabia que ela estava em pecado,
Mas quando aquele homem diz a ela, Jesus dá a graça do arrependimento. Então, uma coisa é você saber que você está errado, outra coisa é você se arrepender do erro que você tem. Deus dá a ela a graça do arrependimento. E, na verdade, a palavra de ciência veio mostrar a ela que ela precisava se arrepender. Não veio trazer novidade nenhuma para ela, porque ela sabia quantos maridos ela tinha, ou tinha tido, né? Mas ela vai trazer a graça do arrependimento. Então, Jesus usou a palavra de ciência várias vezes. Também nos Atos dos Apóstolos, há várias ocasiões em que se usa esse primeiro tipo de palavra de ciência, aquilo que Deus está fazendo. No nosso grupo de oração, nos encontros que nós temos, onde se reza, Deus vai mostrando o que Ele vai fazendo. Mas eu repito, vamos pedir a Deus palavras de ciências exatas. Porque dá uma aflição quando a pessoa diz assim, Deus está curando pessoas de dor de cabeça. Ah, me poupe. Claro que se Jesus está presente ali, claro que se nós todos estamos rezando, Deus está curando várias pessoas de dor de cabeça. Mas nem sempre é preciso dizer isso, porque a dor de cabeça da pessoa some. A palavra de ciência, ela tem um objetivo de cura, de libertação, de conversão, mas esse objetivo é sempre um objetivo claro. E nós devemos pedir a Deus também detalhes para que a pessoa saiba que é ela que está sendo curada, ou convertida, ou libertada. Né? Então, Deus vai dar detalhes. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava num estádio com 100 mil pessoas. E eu do palco vi que quando o Santíssimo entrou, assim que ele entrou, o padre tinha dado uns 20 passos e uma senhora chamada Maria do Carmo, que estava com a blusa listrada de branco e azul, claro que eu não conseguia ver ninguém com clareza, nem se eu botasse o melhor óculos possível, só se fosse binóculo. E aquela pessoa estava duvidando da presença do Santíssimo na Eucaristia. Mas Jesus, presente na Eucaristia, dizia para ela que fazia 20 anos quase que ela não se confessava e que era necessário que ela procurasse a confissão o mais cedo possível. Essa pessoa foi se confessar com um determinado sacerdote, contou o caso para o sacerdote, e o sacerdote evidentemente não me contou o pecado, mas me disse que aquela pessoa tinha ido se confessar com ele. Então era preciso que fosse dito que o nome dela era Maria do Carmo, que ela estava com blusa azul e branca, que ela tinha duvidado da presença do Santíssimo, você entende? Pequenos detalhes que Deus lhe dá para que as pessoas saibam. E naquele momento eu mandei a pessoa levantar a mão, né? Só que como eu não enxergava, eu ouvia as pessoas batendo palma por ali, mas o barulho me chegava muito pouco, de tão longe que ela estava. Né? Esse caso da bicicleta que eu te contei agora, há pouco tempo, é uma palavra de ciência. Realmente, nesse momento, Deus está curando esse rapaz, hoje é um rapaz já de 30 anos, mas ele teve essa queda. Quem é essa pessoa? Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que Deus curou essa pessoa. Algum dia pode ser que eu o encontre, talvez nunca, mas não interessa. Entende? Então é importante você dizer também, se você tem um público grande, Deus está curando 6 pessoas com dor de ouvido. E manda levantar a mão, e está faltando até que a pessoa levanta. Então as pessoas veem as 6 pessoas sendo curadas de dores no ouvido.
ou de sei lá o que, Deus vai te dizer. Então, primeiro tipo de palavra de ciência, quando Deus revela o que Ele está fazendo naquele momento. Deus está convertendo, Deus está curando, Deus está libertando. O segundo tipo de palavra de ciência é quando Deus revela uma coisa que Ele precisa da colaboração da pessoa para curá-la, ou para transformá-la, para libertá-la, para convertê-la. É uma palavra como, por exemplo, do lado direito, na arquibancada, está uma pessoa com a blusa cor-de-rosa que, aos 12 anos, tirou da sua madrasta uma chave que era muito importante para abrir uma gaveta. Essa pessoa levou uma surra muito grande da madrasta e precisa perdoá-la para que possa receber a cura da gagueira. Entende? Então, é detalhado, mas a pessoa precisa perdoar a madrasta naquele dia, para que ela fique curada da gagueira. Ou então, isso é muito comum no perdão. Muito comum no perdão. Ou então, uma palavra de ciência que uma vez o Senhor deu, que dizia assim, lá no fundo da arquibancada, no último degrau, está uma pessoa que sofre de pânico, de síndrome de pânico. E essa pessoa, aí dava a roupa da pessoa, que eu não me lembro o que era, mas essa pessoa necessita, aí veja só agora a colaboração que ela precisava fazer. Essa pessoa necessita confessar-se para receber essa cura. Entendeu? Então, Deus mostrou qual era o pecado daquela pessoa. Eu não disse, porque, evidentemente, você tem que ter respeito à pessoa, né? Mas aquela pessoa, ela tinha maltratado muito mal um mendigo que foi na porta dela. E sacudiu com muita força o braço do mendigo, gritou muito com esse mendigo e disse que não voltasse mais lá, né? O mendigo era um rapaz magrinho que tinha bebido. Então, Deus precisava, muito mais do que curá-lo do medo, que ele se arrependesse de ter tratado mal aquele mendigo e assim se abrisse para a cura. Entende? Então, são dois tipos de palavra de ciência. Mas quer dizer que se resume aí? Não. Né? Porque Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Não posso botar Deus dentro de uma caixinha de gelo, né? E essa palavra de ciência, ela pode vir, como a gente viu, através de imagens, através de algo que você está lendo ou ouvindo, a música que você está ouvindo, que você de repente percebe o que Deus está fazendo através daquela música. Isso é muito importante, porque quando você está conduzindo a adoração, se Deus lhe dá a ciência da graça que Ele está dando àquele povo através daquela música, através daquela palavra, através da oração de um irmão, você tem como conduzir a oração. Conduzir um grupo de oração sem palavra de ciência, sem palavra de sabedoria e de profecia é quase impossível. Ficou chatice, ninguém aguenta. Primeiro porque não acontece nada no grupo. Você entra pior do que você sai pior do que você entrou. Porque você tem raiva, não tem unção, e você está lá com calor, desesperado, se abanando, sem ter onde sentar direito. Mas se você está no grupo de oração, onde existe a palavra de ciência, de sabedoria, de profecia, o pastor tem por onde ir. Ele sabe onde Deus quer levar. Então, Deus dá a ciência através da música, através de uma palavra, através da oração de um irmão, através de um pensamento seu,
não é? Você de repente percebe que Deus está curando alguém da bexiga. Como? Não sei. As pessoas às vezes dizem assim, como é que você sabe? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu sei. E que nem eu sabia há um segundo atrás, e de repente você passa a saber. Então é de Deus. Eu não sei nem se a pessoa tem bexiga ou não, né? Outra coisa que é muito comum e nós não prestamos atenção é o cheiro. Não é? É o cheiro. É muito comum você sentir um mau cheiro quando chega uma pessoa contaminada, quando chega uma pessoa que andou em espiritismo, macumba, ou que está com pecado de impureza perto de você. E se Deus está lhe dando aquela palavra de ciência através do cheiro, você tem que rezar pela pessoa. Não importa se você está no estacionamento, no supermercado, no shopping, no cinema, você precisa abordar aquela pessoa e rezar por ela. Né? Isso já aconteceu, né, com uma pessoa que nós conhecemos muito bem, e a pessoa não hesitou, foi e rezou pela pessoa. Peça a Deus, é um dom útil, é muito útil, né? Agora eu não te deixo viver em paz. Pode se manifestar também quando você sente o que a pessoa sente. Então, Deus está curando alguém de dor no pescoço. Então, você começa a sentir dor no pescoço. Quer dizer que o seu pescoço está doendo? Não, é uma palavra de ciência. Você começa a sentir o tipo de dor que aquela pessoa está sentindo. E você pode, aí é preciso, Deus está curando uma pessoa que está com dor no pescoço. Aí você vê onde é que o seu está doendo. Aqui atrás, perto da coluna, e está com o lado direito mais tenso do que o esquerdo. Meu irmão, você está vivendo muito estresse, tarará, tarará, e você deixa-se levar pelo Espírito. Né? Uma vez, o enjoo é muito comum. Você tá num grupo de oração, você está numa oração num ginásio, você começa a sentir enjoo. Né? Aí é preciso um discernimento para saber se aquele enjoo é uma libertação de alguém que bebeu alguma coisa, ou se é um caso, por exemplo, de pedra na vesícula ou de problema gástrico, não é? Então, uma vez eu estava num local, e muitas pessoas, eu comecei a sentir um enjoo. Eu disse, Jesus, o que é? Né? Eu não vou dizer, eu estou sentindo enjoo. Vem 10 mil pessoas com remédio para enjoo para mim. Não é isso. Eu sei que alguém está sendo curado de um enjoo. Né? E Deus me disse, claro, uma pessoa que fez a operação no estômago, não teve sucesso, e ela sente um constante enjoo. Essa pessoa precisa... Aí acabou a palavra de ciência, agora a palavra de sabedoria. Essa pessoa precisa ir no médico para rever a sua cirurgia, porque um dos pontos da cirurgia ficou em aberto. Pontos, eu digo, um dos locais da cirurgia se abriu, não cicatrizou direito. Entendeu? E foi batata. A pessoa depois veio me contar, né? E em quinto lugar, como eu disse, você pode sentir também a tentação que a pessoa está sentindo. E é muito desagradável, muito desagradável. Tentações que às vezes você não tem. Claro que se você tem a tentação de sei lá, de qualquer coisa aí, de julgar toda hora, se você tem a tentação de julgar, não vai fazer a menor diferença. Mas se você não tem uma tentação, por exemplo, de impureza, e de repente vem uma tentação de impureza na tua cabeça, olha ao teu redor que você vai achar a pessoa, né? Então, Deus usa tudo, gente. Deus usa um livro que você está lendo, Deus usa um jornal, Deus usa quantas e quantas coisas. Uma vez eu estava vendo uma foto de um terremoto, né? E Deus me mostrou que ali embaixo haviam pessoas sofrendo muito, mas havia uma delas que estava sofrendo mais ainda porque estava em pecado, né? E eu então comecei a orar para essa pessoa, para que essa pessoa tivesse o arrependimento perfeito. Se ela morreu ou não morreu, eu não faço a menor ideia, né? Porque uma foto lá, eu nem estava vendo a pessoa, só estava vendo os escombros,
né? Mas se Deus te dá aquilo, é porque Ele quer que você reze por aquela pessoa que está ali com pecado mortal e que só vai para o céu se tiver um arrependimento perfeito. Se não tiver, não vai. Uma amiga minha, inglesa, ela estava rezando no quarto e Jesus disse a ela: vai haver uma grande catástrofe, mas não se preocupe. Por favor, reze para que as pessoas atingidas tenham arrependimento perfeito. E ela começou a rezar, o nome dela é Anne. Ela começou a rezar, não sabia pelo que estava rezando, o que estava acontecendo, nada, né? E o marido dela, de repente, bateu no quarto dela e disse: Anne, vem aqui. E ela viu que ele estava muito aflito, ela foi. Era o tsunami que houve lá na Indonésia, né, há poucos anos atrás. Mas que beleza Deus poder mostrar a uma pessoa lá na Inglaterra que Ele queria dar àquelas pessoas que estavam ali naquelas ondas terríveis o arrependimento perfeito, mas que ela pedisse. E provavelmente, eu soube do caso da Anne, mas quantas outras pessoas também rezaram porque Deus pediu e elas foram dóceis na oração. Muito bem, a palavra de ciência, eu acho que já está mais... Aí uma pessoa pode perguntar, mas eu posso ter palavra de ciência sobre eu mesmo? Sim, pode. Você está rezando e Deus, de repente, te mostra qual é o teu problema. Entendeu? Jesus, é a 50ª vez que eu confesso esse pecado. Qual é a raiz, Jesus, desse pecado? Aí Ele diz. Entendeu? É uma palavra de ciência que Deus dá para você. Ok? Vamos adiante, porque o nosso tempo tem limites, né? Então, há um espírito da mensagem de sabedoria, há outro a palavra de ciência segundo o mesmo espírito. Ao outro, o mesmo espírito dá a fé. Isso aqui é o padre Antônio que vai falar para vocês. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, também o Padre Antônio. A outro, o poder de fazer milagres, também o Padre Antônio. A outro, a profecia, aí é comigo, tá certo? Então, a profecia também faz parte desses dons de revelação. Deus fala ao seu povo através de um profeta. Então, qualquer pessoa do grupo de oração deve proclamar a profecia. Agora eu vou te pedir uma coisa. Não dá para eu me ajoelhar aqui, porque a câmera não iria me pegar, mas se eu pudesse eu me ajoelhava. Corrija o seu povo. Porque o povo tem mania de dizer assim: Deus está dizendo que Ele nos ama, está dizendo que Ele quer provar o seu amor por nós. Sim. E daí? O que essa pessoa, coitadinha, fez? Essa pessoa transformou uma palavra de profecia potente numa palavra de medo, de respeito humano, de medo de estar errado. A profecia ela deve ser proclamada na primeira pessoa, senão ela não é profecia. A pessoa está com medo de dizer. Então, eu sou o vosso Deus, eu vos amo, eu vou provar o meu amor por vocês. Isso pode não ter, para mim e para você agora, nenhum sentido, assim, nenhuma força. Mas se um dos pastores que vai ouvir essa palestra balançar, para você, aquela foi uma palavra de profecia. Então, a palavra de profecia, ela tem poder, né? Eu te digo, te arrepende, a hora é essa. Arrepende-te antes que seja tarde. Eu sou o teu Deus e eu te digo, não tenha medo de enfrentar essa situação. Eu sou o teu Deus e eu te mando, vai e evangeliza os jovens.
Eu sou o teu Deus e eu te ordeno, sai do teu medo. Eu sou o teu Deus e eu te digo, a tua enfermidade é para a glória de Deus. Entende, gente? Tem um poder que não é você que confere, é Deus que confere aquele poder. Portanto, você não pode... os grupos de oração estão ficando caóticos, porque as pessoas têm medo de dizer. Têm medo de dizer, eu te salvei, eu te amo, eu dei minha vida por ti e quero que tu sejas sacerdote, que dês a tua vida por mim. As pessoas têm medo e dizem, Deus está dizendo que tem uma pessoa aqui que é chamada ao sacerdote, que do jeito que Jesus deu sua vida na cruz, também ele deve dar a vida. Pelo amor de Deus, você estragou a profecia com o seu respeito humano. Então, corrija o seu povo. Explique o que é uma palavra de profecia. E aqui, novamente, nós temos o Antigo Testamento, que é cheio de palavras de profecia, né? Eu te aprecio e te amo, eu troco reinos por ti, Isaías 43, né? Ou então, outra palavra de profecia, quando Jesus diz, vai e não peques mais, é o próprio Deus que está dizendo, não precisa nem de intermediário, né? Outra palavra de profecia que você deve ter na sua vida, milhares. Mas o Shalom, a nossa comunidade, ela é fundada em palavras de profecia, né? Deus nos deu profecias claras, né? Sobre que nós íamos ser uma luz. Deus disse para nós lá na Taíba, né? Nós éramos naquela época menos de 10. E Deus foi claro, Deus disse, eu faço de vocês a luz das nações. Eu coloco vocês em cima de um alto monte para que vocês vão e iluminem o mundo inteiro. Um bando de menino. E quando nós abrimos a Bíblia, deu Isaías 2, exatamente aquilo que Deus havia dito, né? Então, nós somos, nossa comunidade, como essa, tem várias outras, que, né, talvez algum dia eu escreva um livro sobre isso, mas várias outras profecias que são o nosso sustentáculo, o nosso fundamento. Todos os anos, o Conselho Geral se reúne durante 5 dias para ouvir a Deus. E Deus dá palavra de profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. E é naquele rumo que a comunidade caminha durante todo o ano. Ninguém dá rumo para a comunidade que não tenha sido discernido no conselho. Ninguém, nem o Moisés. Esse próprio caminho da paz que está no coração do Moisés há tanto tempo, ele foi confirmado quando Moisés teve a profecia, ele levou para o conselho confirmou. E se realizou no tempo de Deus. E, finalmente, o discernimento dos espíritos. Não é? É quando Deus te dá o dom, né? Deus revela para ti um discernimento dele, para que você saiba se uma situação, se uma oração, se algo que está acontecendo com uma pessoa vem de Deus, do homem, do maligno. Então, é preciso, o pastor de um grupo de oração precisa ter o discernimento dos espíritos muito afinado. Eu me lembro que no começo da renovação carismática, o padre Eduardo Doggett veio em Fortaleza e ele estava dando ensino sobre o dom de profecia. E eu, que não entendia naquela época o que era um dom de profecia, taquei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o padre Eduardo disse, cale a boca e não repita mais palavra de Bíblia. Palavra de Bíblia é palavra de Deus, e quando é aberta a Bíblia é palavra de profecia, é palavra de sabedoria. A palavra de profecia, ela vem como uma palavra original de Deus. Cale a boca e não repita.
Eu me encolhi na cadeira, fiquei só com a pestaninha do lado de fora. Mas é o discernimento, mas é claro que você tem que corrigir. E isso é formar para os dons. Você vai ter gente que não fecha a boca no grupo de oração. Tem grupo de oração que tem 5, 6, 7, 8 profecias. E o pastor fica, e agora, para onde eu vou? Claro que só 1 ou 2 ou 3 no máximo vão ser profecias autênticas. O resto é da cabeça do povo. Mas cabe a você, pastor, discernir. Cabe a você, pastor, saber o que vem de Deus e o que não vem. E aquilo que não vir, você deve chamar a pessoa e dizer, olha, eu estou notando que você sempre fala várias profecias, então eu vou ajudar você a discernir. Quando você tem uma palavra que vem de Deus, você precisa discernir se vem de Deus. Aí você orienta a pessoa a fazer o discernimento. O discernimento mais óbvio é que nada pode ser contrário à palavra de Deus, nem à doutrina da igreja. Se aquela palavra, ela pode ser lindíssima, mas se ela é contrária à palavra de Deus, ou contrária à doutrina da igreja, não vem de Deus, vem do demônio, né? E às vezes uma palavra lindíssima, mas não tem efeito nenhum. É do homem, não é de Deus, nem é do demônio. Porque a palavra de Deus não volta sem ter produzido os seus frutos. Então ela tem aquele impacto, aquela graça de Deus, né? Então, o pastor, ele tem que pedir a Deus muito discernimento dos espíritos. Porque, inclusive, se ele não tiver, ele pode levar toda a oração do grupo dele por um lado maligno. O dom do discernimento dos espíritos, evidentemente, foi usado por Jesus, que como Deus e como homem usava todos esses dons. E Jesus, uma das ocasiões mais fantásticas e mais didáticas de quando Jesus usa esse dom, é exatamente quando Pedro diz, tu és o Messias. Olha como qualquer pessoa se enganaria. Presta atenção. Pedro vem e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. Certo? Então, Jesus diz, mas quem te revelou isso foi Deus, foi o Pai. Tu és feliz. Tu recebeste uma revelação do Pai. Então, para todas as evidências, Pedro era um homem aberto ao Espírito, um homem iluminado. 5 minutos depois, quando Pedro diz a Jesus que ele não vai passar pela cruz, né, lá em Mateus 16, Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos são de homens, não são de Deus. Então, a mesma pessoa, no mesmo lugar, na mesma situação, uma hora é abertíssima ao Espírito de Deus. Mas depois, talvez por causa da vaidade, sei lá, que ele ficou todo prosa de ter acertado, vamos dizer assim, a gente não pode julgar, mas o fato é que alguns minutos depois, ele é usado pelo demônio. E atenção, ele não foi usado com pensamentos demoníacos, ele foi usado com pensamentos humanos. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos são humanos. Então, Satanás usa, né, o demônio usa os nossos pensamentos humanos, que parecem ter lógica, que parecem ter piedade de Jesus que ia sofrer tanto, mas que não vem de Deus. E Jesus usou o discernimento dos espíritos tanto para dizer que vinha do Pai aquela revelação de que ele era o Messias, quanto para afirmar que vinha do demônio aqueles pensamentos humanos de Pedro. Então, às vezes, a gente pensa que o discernimento dos espíritos é usado somente nos casos de libertação. Aí também.
Mas o discernimento dos espíritos deve ser usado todos os dias. Todos os dias, todos os momentos. Para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Até numa compra. Claro que você não vai se ajoelhar no supermercado e começar: "Oh, Senhor, mostra-me se eu compro um sabonete rosa ou verde". Não é isso. Mas se você vive em Deus, você é uma pessoa de oração, você vai fazer as coisas certas no momento certo, da forma certa. Porque não seria do Espírito de Deus você ficar comprando coisas desnecessárias. Não seria do Espírito de Deus você ficar com conversas bobas, né? Gastando prosa, jogando conversa ao vento com palavras vãs. Não seria do Espírito de Deus você ficar assistindo televisão até 2 horas da manhã. Então, no nosso dia a dia, como nós precisamos do discernimento dos Espíritos? E nós que estamos à frente de uma obra, à frente de uma vocação, como nós precisamos discernir os Espíritos? Uma empregada que vem à nossa casa, como nós precisamos ter sensibilidade para ver os sinais, porque Deus vai dar sinais. Uma coisa que se quebra, coisas que se quebram constantemente. Então, tente aprofundar para ajudar aquela criatura, porque ela, com certeza, está em pecado. Né? Então, Deus vai falando, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu teria dezenas, né, sei lá, talvez até uma centena nesses 30 anos, 33 anos de renovação, né, centenas de casos para contar. Mas eu prefiro que você conte o seu testemunho para o seu grupo de oração. Testemunho de discernimento dos espíritos em situações muito tranquilas do dia a dia. Não precisa ter medo, não precisa ver o demônio atrás de cada porta. Precisa simplesmente, com toda naturalidade, recusar o que não vem de Deus e acolher o que vier dele. E eu acabo de receber aqui uma mensagem dizendo também que eu fale das línguas e interpretação de línguas. Então, vamos lá. As línguas, elas têm, vamos dizer, 3 tipos diferentes de manifestação, certo? Tem as línguas, 4 tipos. Tem as línguas que são a oração em línguas, né? Que eu vou orar por você, eu vou orar por você agora, certo? Que eu não vou ficar imitando o dom de línguas, que é uma coisa de Deus, vou ficar imitando por aí, né? Então, Senhor, abençoa esse meu irmão que ouve essa fita agora. Iria ramalehadare canaria shidriela lolabariela lolabariela la hacanariela lolabariela 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 lolabariela. Pronto. Uma das pessoas que está assistindo essa fita agora estava com uma espécie de um caroço aqui entre o crânio e o pescoço, e é preciso que você vá ao médico para ver o que é isso, porque isso não vai ficar curado sozinho. Uma outra pessoa estava com um problema com o seu cônjuge, né? Porque você estava saindo demais de casa e você está assistindo essa fita agora, esse DVD agora, no momento em que essa pessoa não está em casa, que seu marido não está em casa, porque você tem medo de testemunhar diante dele aquilo que Deus lhe deu. Então, Deus não quer isso, né? Evidentemente. Pelo contrário, quanto mais você com suavidade der o seu testemunho, mais ele vai entender esse chamado para você e ele vai entrar também. Então, a oração em línguas. O cantar em línguas, né? Que eu convido você agora para louvar a Deus junto comigo. Senhor, bendito seja o teu nome, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor.
Iria mahala hanaria nanayela ia canaria maria hanayereyeme. Isso é um cântico em línguas, um cântico de louvor. É o Espírito que vem em nosso auxílio, como está lá em Romanos 10, né? O Espírito que vem em nosso auxílio, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus e as nossas profundezas, e as necessidades do nosso coração e aquilo que Deus quer nos dar. Então, através das línguas, nós oramos perfeitamente. Porque eu posso dizer, ô Senhor, me dá um óculos novo, que esse aqui está quebrado. Mas talvez não seja a vontade de Deus me dar um óculos novo. Entendeu? Então, se eu oro no Espírito, eu oro como convém. O Espírito sonda o coração de Deus, como diz São Paulo em Romanos, e sonda o meu coração. Terceira maneira das línguas se manifestarem são as línguas, a glossolalia, que infelizmente está desaparecendo. E eu vou dizer por quê. Porque nós não temos coragem de usar. Eu me lembro de uma irmã, muito santa, a irmã Edeltrate, lá do Juazeiro, e é uma pessoa extraordinária. E uma vez nós estávamos no mesmo encontro, aqui em Fortaleza, e alguém usou o dom da glossolalia e falou lá algumas coisas que para mim não quer significar nada. Mas essa pessoa estava falando em um dialeto local, do local na Alemanha, de onde vinha a irmã Edeltrate, e Deus falava nesse dialeto alemão para ela, que naquela assembleia era a única pessoa que falava esse dialeto. Eu vi que tinha a estrutura de uma língua, mas eu não entendi uma palavra. Porém, a irmã entendeu e começou a chorar na mesma hora, porque era da sua infância, era o dialeto da sua infância. Então, a glossolalia é o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. Eles falavam e as pessoas os entendiam na sua própria língua. Eu uso muito esse dom da glossolalia quando eu tenho que falar uma língua que eu não sei. E você pode fazer a mesma coisa. E o Moisés também usa para o francês. Né? Não é perfeito? Não é, mas todo mundo entende o Moisés, menos eu. Entendeu? Porque como eu não sou nativa daquela língua, ele não está falando para mim, eu acho que ele está usando um francês muito ruim. Mas as pessoas ficam encantadas como ele fala francês bem. E eu digo, valei-me Jesus Cristo. Uma vez eu tive que ir, o padre me chamou no palco para explicar em espanhol como funcionava a lanchonete Shalom. Isso foi em 1983, final de 83. E eu não sabia falar espanhol, nem sei até hoje. Aí, enquanto eu ia do fundo para o palco, eu disse, Jesus, ensina-me a falar espanhol. Aí, cheguei lá, disse tudo em espanhol, muito bem, desci do palco, esqueci tudo. Aí as pessoas achavam que eu falava e vinham falar comigo em espanhol, dizer, me desculpe, eu não falo espanhol, a senhora entende português? Mas como não fala se você falou no palco? Eu falei no palco, pelo dom do Espírito Santo, eu não consigo falar espanhol. Então, essa glossolalia, ela está sendo perdida, mas ela vai ser cada vez mais útil, principalmente para os missionários. Missionários que vão para outros países devem pedir a Deus o dom da glossolalia, devem suplicar a Deus e confiar de que aquelas pessoas vão ouvir o que você está querendo, ou melhor, o que Deus está querendo. Outra maneira do dom essa aí já vai ser palavra de sabedoria, né? Às vezes, mas é o mesmo processo. Às vezes você prega sobre o celular
e a pessoa ouve sobre o avô dela e vem te agradecer depois. É o mesmo sistema. Então, não é bem aquilo que você diz, é aquilo que a pessoa ouve. Ou então, aquilo que você diz e aquilo que a pessoa ouve. Tá? E a última manifestação do dom de línguas são aquelas línguas em que você, na verdade, está profetizando, usando um cântico em línguas ou palavras em línguas. E aí é absolutamente imprescindível que alguém interprete. Às vezes, num grupo de oração, alguém começa a orar em línguas sozinho, e você vê, mesmo que esteja misturado, você começa a perceber que o que aquela pessoa está falando é uma profecia em línguas, ou uma palavra de ciência em línguas, uma palavra de sabedoria em línguas, um discernimento dos espíritos em línguas. Então, alguém precisa interpretar. E aí eu digo para você, pastor, se ninguém interpretar, você pede a Deus a interpretação. Porque você não pode deixar Deus falando, não entendi não, viu Deus? Tchau, passe bem. Não, você tem que ouvir com respeito. Se Deus escolheu aquela maneira de falar, é lá com Ele. Você precisa, com a maior certeza, interpretar, que não é traduzir. Não é traduzir aquilo que Deus disse em línguas, mas interpretar. Certo? O que eu vou dizer agora, você não precisa dizer para o seu grupo. É só para completar o ensinamento sobre as línguas. Existem 9 tipos de dom de línguas diferentes. E isso está catalogado, mas infelizmente não se escreve mais sobre isso. Porém, está lá no Encheios. Você pode pegar no Encheios e dar uma olhada. Esses 9 dons de línguas, eles são o quê? São um orar ou um cantar em línguas, que você vê que o Espírito está fazendo diferente em cada situação. É o que se chama de línguas avançadas. Isso aqui que eu vou dizer é importante você dizer para o seu grupo. Você notou que em todas as vezes eu comecei a rezar em português e depois comecei a rezar em línguas. Você prestou atenção? Por quê? Tem gente que faz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Se você souber pelo que você está rezando, ótimo. Se você souber que se é louvor, se é intercessão, se é súplica, se é clamor, ótimo, não tem problema nenhum. Mas, em geral, o português no começo ajuda a elevar a sua alma, para que o Espírito depois ore como convém, né? Então, você há de notar, por exemplo, que quando você está rezando por uma pessoa, vamos supor que você está rezando por libertação, né? Então, agora eu vou pedir a Deus que Ele nos ajude a rezar pela libertação de um jovem, né, que se envolveu na feitiçaria. Eu chamo esse jovem, Deus sabe quem é, eu não sei, mas você pode me ajudar, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas libertar esse jovem, que esteja ele onde estiver, Senhor, de todo tipo de submissão, de todo tipo de escravidão aos princípios do ocultismo e da feitiçaria. Amém. Como você vê, essas línguas são línguas de libertação.
um dia esse jovem por quem você e eu rezamos agora tão rapidamente, esse jovem vai encontrar a Deus. Por isso é que no ministério de intercessão, o dom de línguas é tão importante. Eu sei que lá na capela, se todo mundo for diante do Santíssimo rezar em línguas, vai ficar um caos. Mas como é importante, nem que eu reze baixinho, eu rezar. Isso é intercessão. Quando eu vou ver a lista dos best-sellers na revista, que eu vejo aquele horror de livro espírita, os livros da Stephanie Meyer lá, na lista de best-seller, e eu sei que os jovens estão lendo, na mesma hora eu começo a orar em línguas. Entendeu? Primeiro digo, Jesus, não acredito não, que isso ainda está aqui. Entendeu? E começa, Senhor, não permite, tira o poder desse livro. Aí começa a rezar. Quando eu vejo a parte dos adolescentes lá embaixo, que vem em algumas revistas, é só Harry Potter 1, 2, 3, até o 8º lugar da lista dos mais vendidos é Harry Potter. Então, não vou rezar por isso? Claro que eu vou. Eu vou usar o dom de línguas, não sei nem por quem eu estou rezando. Né? Mas o Espírito sabe, o Espírito ora como convém. Então, eu vou usar essas línguas avançadas. Né? Então, os 9 tipos de línguas avançadas, línguas de intercessão, línguas de louvor, línguas de júbilo, línguas de clamor, línguas de libertação, línguas de cura. Né? Existe um dom avançado de línguas para línguas de cura. Né? Línguas a própria glossolalia, uma maneira avançada de orar em línguas, e sim, a profecia, os outros 2 que eu disse agora, né? A profecia e a palavra de sabedoria ou de ciência que vem nas línguas e a interpretação de línguas. Então, eu poderia dizer que a interpretação de línguas é um tipo de línguas avançado. Poderia dizer que a glossolalia é um tipo de línguas avançado. Então, você não se surpreenda se você estiver rezando e vierem, entre aspas, línguas novas. Porque é o Espírito que está te capacitando para orar por aquela situação, ou o Espírito que suscita em você essa oração por uma necessidade que o Espírito conhece e você desconhece. Então, peço perdão porque foi um pouco longo. Eu falei a nível de pastores, e eu queria pedir a você que você pegasse esse conhecimento para você, mas ao mesmo tempo filtrasse de acordo com o seu grupo. Lembre-se que o que ensina mais é o testemunho. E não duvide, durante a sua pregação, Deus vai dar várias palavras para as pessoas que estão assistindo. Diga sem medo. E agora eu termino com uma frase da Catherine Dougherty, a fundadora da Madonna House, onde ela diz assim: vai, reza, jejua, sai pelas feiras e pelas ruas, anda sem medo no profundo do coração do homem. Meus irmãos, essa frase é uma frase de piedade, de misericórdia pelo homem que sofre, que abre o nosso coração à ação do Espírito, aos dons do Espírito Santo em favor do outro. Porque o Espírito quer que, como Ele, nós andemos sem medo no profundo do coração dos homens, para salvá-los, para mostrar-lhes o rosto de Deus, a ação de Deus, para santificá-los, para convertê-los, para que Deus faça a obra que Ele quer fazer. Deus abençoe. Boa palestra.